Você já parou para pensar que passamos aproximadamente um terço da nossa vida dormindo? Isso mesmo. Se você viver até os 90 anos, terá dormido cerca de 30 anos. Mas o que realmente acontece quando fechamos os olhos e entramos nesse mundo misterioso dos sonhos? O sono, essa atividade aparentemente simples, esconde segredos fascinantes que a maioria das pessoas jamais imaginou. Hoje vou revelar curiosidades surpreendentes sobre esse estado que todos experimentamos, mas poucos realmente compreendem. Prepare-se para nunca mais olhar para sua cama da mesma forma. O seu cérebro não desliga quando você dorme. Na verdade, ele fica extremamente ativo. Durante o sono, REM, fase em que sonhamos, algumas áreas do cérebro mostram mais atividade do que quando estamos acordados. É como se seu cérebro estivesse fazendo uma festa, enquanto você nem desconfia. Essa festa cerebral tem um propósito fundamental: consolidar memórias, processar emoções e reorganizar informações. Imagine seu cérebro como um escritório extremamente organizado que, durante o dia, acumula papéis, documentos e tarefas pendentes. À noite, enquanto você dorme, os funcionários noturnos entram em ação, arquivando documentos importantes, descartando informações desnecessárias e preparando tudo para o dia seguinte. É um trabalho silencioso, mas essencial. Os neurocientistas descobriram que durante o sono ocorrem repetições de atividades do dia. Se você passou o dia aprendendo a tocar piano, por exemplo, os mesmos circuitos neurais ativados durante a prática são reativados enquanto você dorme. É como se seu cérebro estivesse praticando em silêncio, aperfeiçoando habilidades enquanto você descansa. Não é à toa que, muitas vezes, acordamos com soluções para problemas que pareciam insolúveis na noite anterior. E aquela sensação de queda repentina que às vezes nos faz pular na cama tem nome: mioclonia hípnica. Ela acontece quando seu corpo relaxa muito rapidamente e seu cérebro interpreta erroneamente como se você estivesse caindo. Em resposta, ele envia um sinal de emergência para seus músculos, causando aquele sobressalto que pode até acordar quem está ao seu lado. É literalmente seu cérebro confundindo relaxamento com perigo. Esse fenômeno é um fascinante vestígio evolutivo. Nossos ancestrais primatas que dormiam em árvores precisavam desse mecanismo de segurança para evitar quedas fatais durante o sono. Se o corpo relaxasse demais e começasse a escorregar do galho, esse sobressalto poderia salvar suas vidas. Hoje, deitados confortavelmente em nossas camas, ainda carregamos esse reflexo primitivo que nos conecta aos nossos antepassados arbóreos. Curiosamente, a mioclonia hípnica é mais comum quando estamos extremamente cansados ou quando nossa rotina de sono está irregular. É como se o cérebro, sobrecarregado pela fadiga, ficasse mais propenso a esses alarmes falsos. Algumas pessoas relatam que esses sobressaltos vêm acompanhados de imagens vívidas de queda, como tropeçar em degraus ou cair de um penhasco, criando uma experiência sensorial completa, que dura apenas uma fração de segundo, mas é intensa o suficiente para acordá-las. Surpreendentemente, cientistas descobriram que durante o sono profundo, o cérebro lava a si mesmo. Um sistema chamado linfático, que funciona como um sistema de limpeza, remove toxinas cerebrais acumuladas durante o dia. É como se toda noite seu cérebro tomasse um banho interno. Essa limpeza noturna pode explicar por quê nos sentimos mentalmente renovados após uma boa noite de sono. Este sistema de limpeza é tão eficiente que durante o sono, o cérebro pode aumentar até 60% o espaço entre as células para permitir maior fluxo do líquido cefalorraquidiano e funciona como um fluido de limpeza. Imagine as células do seu cérebro como casas em uma rua estreita, que durante a noite afastam-se para permitir que os caminhões de limpeza passem com mais facilidade, removendo todo o lixo acumulado. Uma das toxinas mais importantes removidas durante esse processo é a proteína beta-amiloide, cujo acúmulo está associado ao desenvolvimento da doença de Alzheimer. Estudos mostram que apenas uma noite de privação de sono pode aumentar significativamente os níveis dessa proteína no cérebro. É por isso que o sono de qualidade
não é apenas importante para nos sentirmos bem no dia seguinte, mas também para a saúde cerebral a longo prazo. Dormir bem hoje pode ser a chave para manter a memória afiada nas próximas décadas. Você conseguiria ficar 11 dias sem dormir? Em 1964, Randy Gardner, um estudante de 17 anos, estabeleceu o recorde de maior tempo sem dormir. Impressionantes 264 horas. Durante o experimento, ele começou a ter alucinações, problemas de memória e até mesmo paranoia. O mais incrível, após finalmente dormir por 14 horas, ele se recuperou sem aparentes danos permanentes. Médicos não recomendam tentar quebrar esse recorde. A privação extrema de sono pode ser fatal. O que poucos sabem é que nos últimos dias do experimento, Randy começou a apresentar sintomas verdadeiramente bizarros. Ele passou a identificar objetos comuns incorretamente, confundindo um lápis com uma árvore, por exemplo. Sua fala tornou-se arrastada e ele não conseguia realizar tarefas simples como repetir frases curtas ou fazer contas básicas de matemática. Em determinado momento, ele parou no meio de uma frase e simplesmente esqueceu o que estava dizendo, ficando em silêncio por vários minutos. Após esse experimento, os pesquisadores notaram algo fascinante. Durante as primeiras noites de recuperação, Randy dormiu muito mais tempo em sono profundo e REM do que seria normal. É como se o cérebro tivesse um mecanismo de recuperação de emergência, priorizando os estágios mais importantes do sono para restaurar as funções mentais. Esse fenômeno, chamado rebote de sono, demonstra a incrível capacidade de adaptação do nosso cérebro, mesmo em situações extremas. No outro extremo, existem pessoas com uma condição rara chamada hipersonia, que podem dormir até 18 horas por dia e ainda assim acordar cansadas. Imagine passar 3/4 do seu dia dormindo e mesmo assim sentir que precisa de mais algumas horinhas de sono. Para essas pessoas, a vida é literalmente um sonho constante. A hipersonia idiopática, uma de suas formas mais severas, afeta aproximadamente 1 em cada 10.000 pessoas. Os pacientes descrevem a sensação como estar constantemente sob o efeito de um poderoso sedativo. Eles podem adormecer em qualquer lugar, durante refeições, conversas ou até mesmo dirigindo. Alguns relatam que precisam de múltiplos despertadores espalhados pelo quarto e que, mesmo assim, frequentemente dormem através deles. O caso mais extremo documentado é o de uma mulher que dormia até 20 horas por dia e, quando acordada, apresentava um estado de embriaguez de sono, confusão mental, fala arrastada e movimentos descoordenados. Ela perdeu empregos, relacionamentos e oportunidades educacionais devido à sua condição. Após anos de tratamento com estimulantes potentes, ela conseguiu reduzir seu tempo de sono para apenas 12 horas diárias, o que representou uma melhora significativa em sua qualidade de vida. Essa condição nos lembra que, assim como a falta de sono, o excesso também pode ser debilitante. E falando em extremos, girafas dormem apenas 30 minutos por dia, divididos em pequenos cochilos de poucos minutos. Já os coalas, verdadeiros mestres da preguiça, dormem até 22 horas diárias. Se humanos dormissem como coalas, teríamos apenas 2 horas por dia para todas as nossas atividades. Dá para imaginar? A estratégia de sono da girafa é uma fascinante adaptação evolutiva. Como animais vulneráveis a predadores, elas desenvolveram a capacidade de descansar em pequenos intervalos, sempre em estado de alerta. Quando dormem, geralmente o fazem em pé, dobrando seu longo pescoço em uma curva elegante e apoiando a cabeça nos próprios quadris. Ocasionalmente, elas se deitam por breves períodos, mas raramente por mais de 5 minutos, pois levantar-se rapidamente é difícil para um animal tão alto, tornando-as vulneráveis a ataques. Já os coalas têm uma explicação metabólica para seu sono prolongado. Sua dieta consiste exclusivamente de folhas de eucalipto, que são pobres em nutrientes e contêm compostos tóxicos. Dormir por longos períodos é uma estratégia para conservar energia enquanto seu sistema digestivo trabalha lentamente para extrair o máximo de nutrientes e,
Neutralizar as toxinas. É como se eles entrassem em um modo de economia de energia extrema, onde apenas as funções corporais essenciais permanecem ativas. Outro caso fascinante é o dos golfinhos, que dormem com apenas metade do cérebro de cada vez. Enquanto um hemisfério descansa, o outro permanece alerta para controlar a respiração. Eles precisam subir à superfície para respirar e monitorar possíveis predadores. A cada poucas horas, os hemisférios trocam de função, garantindo que ambos recebam o descanso necessário. Imagine se pudéssemos fazer o mesmo, trabalhar com metade do cérebro enquanto a outra metade descansa. Aqui está algo que vai te deixar de queixo caído. Você sonha mesmo quando não se lembra. Todos nós temos entre 4 e 6 sonhos por noite, mas esquecemos cerca de 95% deles nos primeiros minutos após acordar. É como assistir a filmes incríveis todas as noites e não conseguir contar o enredo para ninguém no dia seguinte. Por que esquecemos nossos sonhos tão rapidamente? A resposta está relacionada a um neurotransmissor chamado noradrenalina. Está praticamente ausente durante o sono REM, quando ocorrem os sonhos mais vívidos, mas é liberado em grandes quantidades quando acordamos. A noradrenalina é crucial para a formação de memórias, e sua ausência durante os sonhos dificulta que eles sejam armazenados em nossa memória de longo prazo. É como tentar escrever em água. A informação simplesmente escapa. Alguns sonhos, no entanto, são tão emocionalmente intensos que conseguem superar essa barreira e permanecer em nossa memória. Isso explica por que tendemos a nos lembrar mais facilmente de pesadelos ou sonhos particularmente emocionantes. A intensidade emocional funciona como um marcador que ajuda o cérebro a identificar aquela informação como importante, mesmo com baixos níveis de noradrenalina. Pesquisadores do MIT desenvolveram um dispositivo experimental chamado Dormio, que pode influenciar e até registrar o conteúdo dos sonhos. O dispositivo monitora quando a pessoa está entrando na fase hipnagógica, transição entre vigília e sono, e emite um estímulo auditivo suave, como a palavra tigre ou árvore. Surpreendentemente, os participantes frequentemente incorporam esses elementos em seus sonhos e, ao serem gentilmente despertados, conseguem relatar essas experiências antes que sejam esquecidas. Essa tecnologia promissora pode um dia nos permitir gravar nossos sonhos, criando um arquivo de nossas aventuras noturnas. Curiosamente, pessoas cegas de nascença não sonham com imagens visuais, mas seus sonhos são igualmente ricos em sensações auditivas, táteis e emocionais. Já pessoas que perderam a visão depois de nascer podem continuar tendo sonhos visuais por décadas. O cérebro preserva essa capacidade mesmo após anos sem enxergar. Os sonhos de pessoas cegas congênitas são dominados por sons, sensações táteis, emoções e odores. Um homem cego entrevistado para um estudo descreveu um sonho recorrente onde ele nadava no oceano, sentindo a água fria contra sua pele, o gosto de sal em seus lábios, o som das ondas quebrando e a sensação de liberdade ao flutuar. Sem nunca ter visto o oceano, seu cérebro criou uma experiência completa e imersiva baseada em seus outros sentidos. Já pessoas que perderam a visão após os 7 anos de idade geralmente mantêm a capacidade de sonhar visualmente. Um estudo fascinante acompanhou um homem que ficou cego aos 20 anos e mesmo aos 70 anos, após 5 décadas de cegueira, ainda relatava sonhos visuais vívidos. No entanto, ele notou que as pessoas que conheceu após ficar cego nunca apareciam visualmente em seus sonhos. Ele as reconhecia por suas vozes ou outras características não visuais. É como se seu banco de dados visual tivesse sido congelado no momento em que perdeu a visão. Esse fenômeno nos ensina algo profundo sobre o cérebro humano. Uma vez que uma capacidade é desenvolvida, ela pode permanecer acessível em nosso subconsciente por toda a vida, mesmo que não seja mais utilizada em nossa experiência consciente. É um testemunho da incrível persistência da memória neural. E você sabia que é possível controlar seus sonhos? O fenômeno chamado sonho lúcido permite que a pessoa perceba que está sonhando e assuma o controle da narrativa.
Imagine ser o diretor, roteirista e protagonista do seu próprio filme mental. Algumas pessoas treinam técnicas específicas para induzir esses sonhos, transformando o sono em uma aventura consciente e planejada. Os sonhos lúcidos não são uma invenção moderna. Há registros desse fenômeno em textos budistas tibetanos de mais de 1000 anos atrás. Monges praticavam a yoga dos sonhos, uma técnica para manter a consciência durante o estado onírico como parte de seu treinamento espiritual. Eles acreditavam que dominar a mente durante os sonhos era um passo crucial para dominar a mente durante a vida desperta. Cientificamente, os sonhos lúcidos foram confirmados em laboratório em 1975, quando o pesquisador britânico Keith Hearne registrou sinais predeterminados de um sonhador lúcido. O participante, previamente instruído, moveu seus olhos em um padrão específico, esquerda-direita, esquerda-direita, quando percebeu que estava sonhando. Esses movimentos oculares foram registrados pelo equipamento de laboratório, fornecendo a primeira prova científica de que era possível manter a consciência durante o sonho. As aplicações terapêuticas dos sonhos lúcidos são promissoras. Pessoas com pesadelos recorrentes podem aprender a reconhecer que estão sonhando e transformar o conteúdo do pesadelo. Um estudo com veteranos de guerra que sofriam de pesadelos relacionados a trauma mostrou redução significativa nos sintomas após treinamento em lucidez onírica. Imagine poder enfrentar seus medos mais profundos em um ambiente completamente seguro, sabendo que você tem o controle total da situação. Já ouviu falar de pessoas que comem dormindo? A parassômnia do comer noturno faz com que algumas pessoas preparem refeições completas enquanto estão totalmente adormecidas. Elas podem fritar ovos, fazer sanduíches e até mesmo cozinhar pratos elaborados. Tudo isso sem qualquer lembrança no dia seguinte. O mais assustador? Elas usam facas e fogão normalmente, mas sem a consciência desperta para garantir a segurança. Um caso documentado envolveu uma mulher de 43 anos que, durante episódios de comer noturno, preparava sanduíches de manteiga de amendoim com bacon frito, uma combinação que ela jamais comeria quando acordada, pois detestava bacon. Pela manhã, ela ficava confusa ao encontrar a cozinha bagunçada e restos de comida que não se lembrava de ter preparado. Após instalar câmeras de segurança por sugestão médica, ficou chocada ao ver-se funcionando com aparente normalidade na cozinha, embora seus movimentos fossem ligeiramente mais lentos e mecânicos que o normal. Os especialistas acreditam que essa condição ocorre durante uma mistura anormal de estados cerebrais, onde partes do cérebro responsáveis por comportamentos complexos estão ativas, enquanto as áreas responsáveis pela consciência e memória permanecem adormecidas. É como se o piloto automático assumisse o controle, executando rotinas familiares sem a supervisão da consciência. Curiosamente, essa condição muitas vezes está associada a medicamentos para insônia, particularmente os da classe dos hipnóticos não benzodiazepínicos. Alguns pacientes relatam que começaram a apresentar esses comportamentos após iniciarem tratamento com esses medicamentos, embora a condição também possa ocorrer espontaneamente, especialmente em pessoas com histórico familiar de parassonias. Outro comportamento fascinante é o sonambulismo. Algumas pessoas realizam atividades complexas, como dirigir carros, tocar instrumentos musicais ou até mesmo enviar e-mails coerentes, tudo enquanto dormem profundamente. Um caso famoso é o de Lee Hadwin, conhecido como artista sonâmbulo, que cria obras de arte impressionantes durante o sono, apesar de não ter habilidades artísticas quando está acordado. É como se uma personalidade completamente diferente emergisse durante a noite. O caso mais extremo de sonambulismo documentado é provavelmente o de Kenneth Parks, que em 1987 dirigiu 23 quilômetros até a casa de seus sogros, enquanto dormia. Matou sua sogra e feriu gravemente seu sogro. Parks não tinha motivo para o crime e entregou-se à polícia imediatamente após acordar e perceber o que havia feito. Após extensas investigações e testemunhos de especialistas em medicina do sono, ele foi absolvido com base na defesa de automatismo.
Seus atos foram considerados involuntários, realizados enquanto estava em estado inconsciente, devido ao sonambulismo profundo. Neurologicamente, o sonambulismo ocorre durante o sono de ondas lentas, estágios 3 e 4 do sono não REM, os estágios mais profundos do sono. Nesse estado, o córtex motor, responsável pelo movimento, está parcialmente ativo, enquanto o córtex pré-frontal, responsável pelo julgamento e autoconsciência, permanece profundamente adormecido. É como se o motorista do corpo estivesse acordado, mas o navegador que decide para onde ir e por que ainda estivesse dormindo. O sonambulismo é mais comum em crianças, afetando até 17% delas, mas geralmente desaparece na adolescência. Quando persiste na idade adulta, frequentemente está associado a fatores genéticos. O risco de sonambulismo é 10 vezes maior se um dos pais apresenta a condição. Outros fatores desencadeantes incluem privação de sono, febre, certos medicamentos e consumo de álcool. Curiosamente, o estresse emocional também pode precipitar episódios, como se o cérebro, incapaz de processar adequadamente as emoções durante a vigília, tentasse resolvê-las durante o sono, resultando em comportamentos físicos. E já imaginou acordar e não conseguir se mover? A paralisia do sono afeta cerca de 8% da população mundial. Durante esse fenômeno assustador, a pessoa está mentalmente acordada, mas seu corpo permanece na paralisia natural do sono REM. O mais perturbador é que muitas pessoas relatam alucinações vívidas durante esses episódios, frequentemente envolvendo presença de figuras sombrias ou sensação de pressão no peito. Não é à toa que esse fenômeno inspirou lendas sobre demônios noturnos em diversas culturas. Na Idade Média, acreditava-se que a paralisia do sono era causada por demônios chamados íncubos, masculinos, ou súcubos, femininos, que sentavam sobre o peito das vítimas durante a noite. No mito, Japão, o fenômeno é conhecido como Kanashibari, associado a fantasmas vingativos que imobilizam suas vítimas. Na cultura folclórica de Newfoundland, no Canadá, fala-se da velha bruxa, Old Hag, que visita os dormentes e senta sobre seu peito, sufocando-os. Do ponto de vista neurológico, a paralisia do sono ocorre quando há uma sobreposição entre o estado REM e a vigília. Durante o sono REM, o cérebro naturalmente paralisa quase todos os músculos do corpo, exceto os olhos e os músculos respiratórios, para evitar que atuemos nossos sonhos. Na paralisia do sono, a mente desperta antes que esse mecanismo de paralisia seja desativado, resultando na incapacidade temporária de se mover. As alucinações durante a paralisia do sono são classificadas em 3 categorias: intrusivas, sensação de presença maligna; vestibulares motoras, sensações de voar, cair ou flutuar; e visuais, auditivas, ver ou ouvir coisas que não estão realmente presentes. Essas experiências são tão reais e consistentes entre diferentes culturas e períodos históricos que alguns pesquisadores sugerem que podem ser mais do que simples alucinações. Talvez representem algum tipo de experiência neurológica universal cuja função ainda não compreendemos completamente. Muitas das maiores descobertas e criações da humanidade surgiram durante ou logo após o sono. Dmitri Mendeleev viu a tabela periódica dos elementos em um sonho. Paul McCartney acordou com a melodia de Yesterday, completamente formada em sua mente. Mary Shelley concebeu a ideia de Frankenstein durante um sonho vívido. Otto Loewi sonhou com um experimento que provaria a transmissão química dos impulsos nervosos, trabalho que lhe rendeu o Prêmio Nobel. Por que o sono é tão poderoso para a criatividade? Durante o sono, especialmente na fase REM, o cérebro cria conexões incomuns entre ideias e memórias que normalmente não associaríamos. É como se as regras rígidas do pensamento lógico fossem temporariamente suspensas, permitindo combinações inovadoras. Além disso, o neocórtex, região cerebral associada ao pensamento de ordem superior, está livre das distrações e demandas da vida cotidiana, podendo trabalhar em problemas complexos sem interrupções. Um estudo fascinante demonstrou esse efeito. Pesquisadores
deram aos participantes um problema matemático complexo, sem dizer que existia um atalho simples para resolvê-lo. Após uma noite de sono, 60% dos participantes descobriram o atalho, comparado a apenas 23% de um grupo que permaneceu acordado pelo mesmo período. É como se o sono permitisse que o cérebro veja a floresta, não apenas as árvores, identificando padrões e soluções que escapam à mente consciente. Salvador Dalí aproveitava conscientemente esse estado criativo entre o sono e a vigília. Ele sentava-se em uma cadeira, segurando uma chave entre os dedos, com um prato metálico no chão. Quando começava a adormecer, seus músculos relaxavam, a chave caía no prato, o barulho o acordava, e ele imediatamente registrava as imagens surreais que sua mente havia produzido naquele estado limítrofe. Thomas Edison usava uma técnica semelhante com bolinhas de metal. Esses artistas e inventores entenderam intuitivamente o que a ciência moderna confirma. Os estados de transição do sono são incrivelmente férteis para a criatividade. A luz azul emitida por smartphones, tablets e computadores está silenciosamente sabotando nosso sono. Essa luz suprime a produção de melatonina, o hormônio que sinaliza ao corpo que é hora de dormir. Um estudo mostrou que usar dispositivos eletrônicos antes de dormir pode atrasar o início do sono em mais de 1 hora e reduzir significativamente o tempo de sono REM. Mais preocupante ainda é o impacto nas crianças e adolescentes. Um estudo com mais de 2.000 crianças mostrou que aquelas que usavam dispositivos eletrônicos antes de dormir dormiam, em média, 1 hora a menos por noite e apresentavam maior dificuldade para acordar pela manhã. Como o cérebro em desenvolvimento é particularmente sensível à qualidade do sono, isso pode ter implicações sérias para o aprendizado, memória e regulação emocional. A economia 24/7 também contribui para nossa crise de sono. Trabalho em turnos, expectativas de disponibilidade constante e a glorificação da cultura do dormir pouco criaram uma sociedade cronicamente privada de sono. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças do CIN, declarou a privação de sono uma epidemia de saúde pública, associando-a a maior risco de obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, depressão e acidentes. A solução passa por uma higiene digital do sono, estabelecer limites claros para o uso de tecnologia antes de dormir, criar zonas livres de dispositivos eletrônicos no quarto e reconhecer o sono como uma necessidade biológica fundamental, não um luxo que pode ser sacrificado em nome da produtividade. Algumas empresas progressistas já reconhecem isso, oferecendo salas de cochilo e políticas que desencorajam e-mails fora do horário de trabalho. Talvez estejamos no início de uma revolução cultural que revalorize o sono como componente essencial de uma vida saudável e produtiva. A fronteira da pesquisa do sono está se expandindo rapidamente. Cientistas estão desenvolvendo técnicas de incubação direcionada de sonhos, que podem ajudar a resolver problemas específicos ou processar traumas emocionais durante o sono. Um estudo recente mostrou que expor pessoas a certos odores durante o aprendizado e reintroduzir esses mesmos odores durante o sono profundo pode melhorar significativamente a retenção de memória. Um processo chamado aprendizado direcionado pelo sono. Neurotecnologias, como a estimulação transcraniana por corrente contínua, TDCS, estão sendo investigadas para melhorar a qualidade do sono em pessoas com distúrbios do sono. Aplicando correntes elétricas muito fracas em áreas específicas do cérebro, pesquisadores conseguiram aumentar a quantidade de ondas delta associadas ao sono profundo em adultos mais velhos, efetivamente rejuvenescendo seu padrão de sono para se assemelhar ao de adultos jovens. Talvez o desenvolvimento mais fascinante seja a possibilidade de manipular conscientemente o conteúdo dos sonhos. Pesquisadores do MIT desenvolveram um dispositivo wearable que detecta quando uma pessoa entra no sono REM e emite sugestões auditivas sutis que podem influenciar o conteúdo do sonho. No futuro, podemos ter terapias oníricas personalizadas para tratar fobias, TEPT, ou
Ansiedade, permitindo que as pessoas processem experiências traumáticas em um estado seguro e controlado. À medida que nossa compreensão do sono se aprofunda, estamos redescobrindo o que culturas antigas já sabiam intuitivamente. O sono não é apenas um estado passivo de descanso, mas um processo ativo e vital para nossa saúde física, mental e emocional. O futuro da medicina do sono promete não apenas tratar distúrbios, mas otimizar essa parte essencial de nossas vidas para melhorar nossa saúde, criatividade e bem-estar geral. O sono, esse estado aparentemente simples e passivo, revela-se uma das experiências mais complexas e misteriosas da existência humana. Da limpeza cerebral que acontece enquanto descansamos, até os comportamentos bizarros que algumas pessoas apresentam dormindo, nosso terço de vida passado de olhos fechados está longe de ser tempo perdido. Talvez o aspecto mais fascinante do sono seja como ele nos conecta a partes de nós mesmos que normalmente não acessamos. Nos sonhos, encontramos versões alternativas de nossa realidade. Processamos emoções profundas e, ocasionalmente, vislumbramos soluções criativas que escapam à nossa mente consciente. O sono é, em muitos sentidos, um portal para o inconsciente, aquela vasta paisagem mental que Carl Jung chamou de a matriz de toda a matéria psíquica consciente. Na próxima vez que você se deitar para dormir, lembre-se, seu cérebro está prestes a embarcar em uma jornada fascinante de renovação, processamento de memórias e, quem sabe, aventuras oníricas que você nem